Estamos alegres porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, amém? Meus irmãos, aqueles que estão de posse da palavra de Deus, abra no livro de Números, capítulo de número 21. Números, capítulo 21, verso 4, 5, 6 e o 7. Vamos ler os versículos do 4 ao 9 para melhor exposição. Aqueles que acharam puderem ficar de pé, com toda gentileza e educação. Vamos fazer leitura da palavra de Deus. Então partiram do monte Ur, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo. Morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés a dizer: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, põe sobre uma arte, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal, pô-lo sobre uma arte, e era o que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, acabamos de fazer menção da poderosa palavra de Deus. Peço que todos inclinem a tua atenção para tudo aquilo que o Senhor quer falar aos corações nessa noite. E eu quero trazer o seguinte tema: o espetáculo no Monte Gólgota. O espetáculo do Monte Gólgota. Meus irmãos, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo de Faraó, aonde estava em cativo há mais de 400 anos, eles começam uma caminhada, uma peregrinação, e teve um momento dessa peregrinação que o povo começou a se queixar contra Deus e contra Moisés, porque eles acharam que era melhor ter ficado no Egito. Lendo o texto, dá para perceber como foi a queixa desse povo de Deus e Moisés, e reclamaram da única fonte de sobrevivência, que era o pão. Enjoaram do pão, enjoaram da providência divina. Ou seja, eles fizeram algo, meus irmãos, que desagrada a Deus totalmente: murmurar. A murmuração contra Deus e contra lideranças que está na visão que Deus colocou é algo muito perigoso, meus irmãos. E por isso, voltando ao texto, o povo
ele recebe um tipo de castigo da parte de Deus. Deus envia serpentes ardentes, e aonde essa serpente ela mordia, a pessoa morria. E foi uma grande carnificina no arraial, e sendo assim, o povo vai até Moisés para pedir Moisés para orar a Deus, para que viesse de sanar aquela situação, porque realmente eles tinham pecado contra Deus e contra Moisés. Moisés ora a Deus, recebe uma orientação divina, orientação essa de fazer uma arte e colocar nessa arte uma serpente de metal. Então, Moisés, ele coloca essa arte de madeira, e em cima dessa madeira ele fez uma serpente. Todo aquele que foi mordido pela serpente, olhasse para ela, seria curado. Então essa foi a forma de Deus trazer sobre o povo um alívio, uma forma de não morrer no deserto. Quando vemos, meus irmãos, no desdobramento da palavra de Deus, dos séculos, chegando no período interbíblico, que é entre Malaquias e o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, para nós é período interbíblico, onde Deus, ele fica durante 400 anos sem enviar profeta para falar na terra. Quando vemos a mitologia grega, aonde é chamado o período helênico, surgiu muitas culturas nesse tempo. A cultura grega, ela invadiu de uma forma a Grécia, e logo após grego-romana, e existia as suas tradições de deuses. Creio eu que tudo aquilo que o diabo ele faz, ele tenta tirar alguma parte da Bíblia para que venha trazer algum tipo para que as pessoas não venham compreender o sentido real. Na mitologia grega, nós sabemos que existia vários tipos de deuses naquele tempo. O tempo de Malaquias até Mateus, João Batista, até chegar ao cenário de Jesus. É muito importante eu trazer uma pincelada acerca de como era a mentalidade daquele momento, acerca de morte, acerca de cura. Quando nós fazemos, meus irmãos, uma pesquisa acerca de um estudo mitológico, vemos que existe um Deus chamado Eclépio, Asclépio ou Esculápio, que era o Deus da cura. Era um Deus que, se tivesse alguém doente, era adorar ele, pedir a ele e ele curava. Claro que isso na realidade não existia, mas naquele tempo, meus irmãos, quando vemos na cultura, o Asclépio ou Esculápio, filho de Apolo, ele era um médico que conseguia ressuscitar mortos, tornando-se o Deus da medicina. Quando você vê o símbolo da medicina, é um bastão com uma serpente. Quem já viu aqui o símbolo de enfermagem? Um bastão e uma serpente. Na área da saúde, na área da cura, o símbolo é de mitologia grega, que vem desse Deus. Quando você vê que o bastão
representa a árvore da vida, a jornada, a sabedoria e o poder. A serpente simboliza a renovação da troca de pele, sabedoria e o veneno que é a doença, o antídoto para a cura. Sabemos que na medicina, o veneno da serpente que mata é o mesmo também que traz a cura. Vocês sabem disso. Por isso, meus irmãos, no período quando Jesus chega no cenário, a mentalidade das pessoas acerca da cura era a cultura grego-romana. Quando Jesus ele começa seu ministério, quando ele começa a sua comitiva de ensino, curas, sinais, maravilhas, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, verso 14, tem um momento que ele vai ensinar assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Na cultura, era um bastão, uma serpente que trazia cura, pela mitologia grega, filho de Apolo. Só que o que Jesus faz, ele remete no deserto. Aquela serpente que foi levantada no deserto, ou seja, todo ouvinte, todo aquele que estava ali ouvindo isso, sabia que Jesus estava remetendo a uma cura. E era necessário que ele viesse de ser levantado para trazer essa cura. Quando eu leio o Evangelho de João 12:32, está escrito assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus está aqui desmistificando a cultura grego-romana, está desmistificando o Deus daquele momento, Esculápio, que era o Deus da cura, remetendo que era ele que iria de produzir cura para a humanidade. E quando, meus irmãos, vemos, quando acontece isso, como que ele profetiza acerca dele mesmo que era necessário ser levantado, ser suspenso. Ele estava, meus irmãos, remetendo à morte de cruz. A morte de cruz, meus irmãos, foi o ápice, foi o momento crucial da história da humanidade. Quando Jesus é levantado daquele madeiro, assim como ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja suspenso. Para quê? Você vê o objetivo. Qual foi o objetivo de levantar a serpente no deserto? Para trazer vida a todos aqueles que era picado pela serpente. Todo aquele que olhava para a serpente era curado. Por isso, meus irmãos, que depois da morte de cruz no Gólgota, a história da humanidade, ela recebe a cura divina, porque a mesma serpente do Éden, que ludibria Eva, ludibria, e entra o pecado, aonde o homem, ele recebe todos que nascem, essa picada da morte, essa picada do pecado, meus irmãos, só um para trazer o antídoto, para que venha ser gerado vida. Por isso, quando você lê Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 15, ali é o próton evangelho, a primeira vez que é falado acerca do evangelho, que iria de nascer da semente da mulher, que esmagaria
a cabeça da serpente. Como Jesus, meus irmãos, esmagou a cabeça da serpente, sendo pendurado no madeiro. Naquele momento, meus irmãos, quando você lê o Evangelho de Lucas, na crucificação, capítulo de número 23, verso de número 33, eu vou estar lendo, e acompanhe, por favor, para você sair daqui entendido do que o Senhor está falando nessa noite. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram, e os malfeitores, um à direita, outro à esquerda, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam. Chegando-se a ele, apresentou-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título escrito, letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemou dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já a hora sexta, houve trevas em toda a terra, até a hora nona, 3 horas da tarde. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, inspirou, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo nos peitos. Meus irmãos, foi um momento aonde Jesus foi levantado da terra, levantado do chão. Quando ele é levantado, na narrativa do evangelista Lucas, do historiador Lucas, vemos que houve deboches de quem via ele na cruz do meio. Quando vemos os príncipes zombavam dele, quando vemos os soldados zombavam dele, quando eu vejo um ladrão que estava no lado dele, zombando dele, meus irmãos, naquele momento, sempre vai trazer dois públicos, daquele momento em diante na história da humanidade: aqueles que olham ele pendurado no madeiro, que crê, e aqueles que não crê.
quando o outro ladrão da cruz crê nele, Jesus diz: estará comigo ainda hoje no paraíso. Depois, quando ele entrega o seu espírito e morre na cruz, tem um soldado debaixo da cruz que crê que ele é o Filho de Deus. Então sempre terá dois públicos: o que crê e o que não crê. O texto vai dizer, meus irmãos, que ali houve uma multidão que se ajuntou àquele espetáculo. Quando você vê no verso 48, está escrito espetáculo. Meus irmãos, quando trazemos a palavra espetáculo para o nosso vernáculo, que é o português, significa algo teatral, algo exposto a público. Pode ser uma arte teatral, uma arte televisiva, uma arte cinematográfica. Mas, meus irmãos, no grego, a palavra espetáculo significa atrair com os olhos. Meus irmãos, foi um momento crucial na história da humanidade, o espetáculo do Gólgota, que até hoje tem salvado milhões e milhões de pessoas. Todo aquele que crê na mensagem da cruz, meu irmão, no momento que você crê, você é curado, você é sanado pela picada da cobra. O pecado que está em nós, adâmico, meu irmão, naquele momento, a nossa condenação era morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora, quando você crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, a sua alma é salva da morte, e a morte não tem poder sobre vós. Glória! Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome. Por isso, mais uma vez repito, no Evangelho de João 12:32, ele diz: quando eu for levantado no madeiro, eu vou atrair todos a mim. Todos quem? Quem ele chama para o seu decreto. Todos quem? Todos aqueles que ele chama para servir a ele. Todos quem, meu irmão? Porque ele morreu para todos. Todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nele todo creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Já colocou no fim de todas as coisas a vida eterna. Se você crê em Jesus, que ele morreu naquela cruz para te salvar, sua alma, ela recebe o antídoto. Esse antídoto que traz a cura, aonde nós não morremos, porque aquele que tem Jesus tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Quem crê no Filho, na obra salvífica, na morte substitutiva, quem tem o Filho tem a vida eterna. Você vai morrer, eu vou morrer biologicamente, mas quem morre com Cristo, o espírito de morte não toca, não toca. Se você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Salvo de quê, pastor Leandro? Da morte eterna. Por isso, meus irmãos, que até hoje nós pregamos esse evangelho da salvação, loucura para aqueles que padecem,
Mas para nós é o poder de Deus para salvar, meu irmão, o pobre pecador. Oh, glória! Meus irmãos, nós, quando lemos esse texto, esse momento, tiraram ele do madeiro. Quando tira ele do madeiro, leva para um sepulcro, aonde nunca tinha colocado nenhum corpo. Ao terceiro dia ele ressuscita. Se ele não ressuscita, seria vã a mensagem da cruz, porque o ápice da mensagem da cruz foi a entrega. Agora, quando ele se entrega no Gólgota e inspira e diz: tetelestai, está consumado, todas as coisas, é o segundo momento. O ápice é a ressurreição dos mortos, o que significa, meu irmão, que subindo ao cativeiro, meu irmão, ele deu dons aos homens, e esse dom foi dado por Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, meu irmão e minha irmã. E Ele vive em nós, Ele vive em você. Por isso que você tem uma nova vida, por isso que você, meu irmão, mesmo pecando, confessando os pecados, e Ele perdoando, mas você está aí na presença dEle, de pé, meu irmão. Por quê? Porque Ele vive na tua vida, meu irmão. Por isso que esse efeito da morte de cruz foi o que Deus trouxe para todos aqueles que querem a vida eterna. Existia aqui, meus irmãos, três áreas. Existia a multidão que via Jesus. O texto diz multidão. Dentro dessa multidão existia aqueles que creram e aqueles que não creram. Na multidão aqui de Santa Luzia tem os que crê e tem os que não crê. Agora, naquele momento, existia também os principados e potestades. 3h da tarde, meus irmãos, 3h da tarde, ficou noite, terremoto aconteceu, o véu do santuário, aquilo que separava o homem de Deus, foi rasgado do alto a baixo, porque foi consumado. Agora, os demônios, os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais da maldade, aonde zombaram, usaram pessoas para que viesse de ter feito todas as coisas, os deboches, que foi manifestações malignas, diabólicas. Meus irmãos, não é para eles, é para aqueles que Ele chamou. Se você está aqui nessa noite, se Ele te chamou, isso é um privilégio dos eleitos, porque Ele não chama todos. Não tem como chamar todos. Morreu para todos, mas não são todos. Se você está aqui, está recebendo essa chamada de Deus, é um privilégio, porque Ele quer te salvar, meu irmão. Ele quer te salvar, minha irmã. Por isso que Paulo recebe a revelação: aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Mas graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória na morte de cruz, meu irmão.
Portanto, seja firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o Senhor, na morte de cruz, tragou a morte. Na morte de cruz, venceu a morte. Na morte de cruz, nos salvou. Na morte de cruz, foi tudo ali consumado, meu irmão, para as nossas vidas. E por isso, meus irmãos, se você crê no Senhor Jesus, será salvo a ti e toda a tua casa, meu irmão. Deus é bom em todo o tempo. Estava ali escrito, título grego, romano e hebraico, Rei dos Judeus. Estava a cruz do meio com um nome, em 3 línguas, era Páscoa. Todos que passassem ali, uma dessas línguas, ia ler Rei dos Judeus, Rei. Ele estava com uma coroa. Ele se destituiu do seu trono de glória para estar pendurado no madeiro e sendo feito como um maldito no meio de ladrões. Por isso que Paulo recebe a revelação em Filipenses 2, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se usurpou em ser igual a Deus, mas sendo servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo motivo qual Deus o exaltou soberanamente, que deu a ele o nome de Jesus, deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, meus irmãos, seja adorado na terra, debaixo da terra, como nos altos céus. Na morte de cruz, foi o local da exaltação dele, porque ele se entregou por você, ele se entregou por mim. Deus Pai fez isso com o Filho. Por isso que Jesus mesmo mencionou amor igual a esse, não há de dar a vida por muitos amigos. Meu irmão, que amor é esse? Se você não ama Jesus, a partir de hoje, você precisa aprender a amar Ele acima de todas as coisas. Por que, pastor Leandro? Porque Ele se entregou naquela cruz para te salvar, e foi por amor à sua alma, que você não vai estar na condenação eterna, meu irmão. Eu amo o Senhor Jesus. Que ato de amor. O amor não é recíproco. Um ama, outro ama. Um ama, outro ama. Ele nos amou primeiro, meu irmão. Agora, ame o Senhor. Da mesma maneira que Ele deu a vida por você, dê a vida para servir a Ele. Dê a vida para servir a Ele, meu irmão. Fuja de tudo aquilo que vem embaraçar a sua mente, tudo aquilo que vem te desviar. Porque nós, meus irmãos, recebemos a cura, o antídoto, que se chama o perdão dos pecados. Pecamos, mas existe um antídoto, porque se a serpente que foi levantada por Moisés era para curar as pessoas que eram picadas de cobra, para não morrer, nós hoje, meus irmãos, porque foi na cruz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Porque Ele foi pendurado no madeiro, pastor Leandro.
para levar sobre si todos os pecados. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz, e por suas pisaduras somos curados, sarados. Meu irmão, quando você recebe o perdão de Deus dos pecados, é quando você tem a paz. Se entrou alguém aqui perturbado nessa noite, precisando do perdão de Deus, porque, meu irmão, minha irmã, o nosso corpo ainda corre o veneno do pecado que nos faz pecar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, existe um justo advogado, o Senhor Jesus Cristo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, meu irmão. A cura nessa noite, se você chegou aqui nessa noite, confesso diante de Deus, Ele tem um antídoto, e você vai sair com perdão poderoso, e com a paz que excede todo entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, se daqui uma semana eu pecar, pastor, a cruz, olha para a cruz, em memória de mim, porque é um memorial, porque no dia que você esquecer do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você vive sem um perdão de Deus. Ah, perdão de Deus. Você tem o perdão de Deus, meu irmão. Eu tenho o perdão de Deus. Agora, se quer continuar mordido pela serpente, vivendo em pecado, sinto lhe dizer, como um pregador franco, direto, e não sou leviano, você pode ser condenado ao inferno. Ah, pastor, que isso? Jesus pregava sobre o inferno. Jesus falou mais do inferno do que o céu. Agora, pastor, eu entendi a mensagem. Ele morreu naquela cruz para me salvar, levou todos os meus pecados, Ele me perdoou. Então, agora, o que eu preciso fazer? Nunca esquecer da morte vicária, da morte salvífica. Nunca, nunca. Porque hoje está essa pandemia de escândalos no meio evangélico no Brasil, no mundo todo. É traição para todo lado. Pedófilos dentro da igreja, homossexuais, lésbicas, tem roubadores, tem tudo dentro da igreja, tudo que você imaginar, tem dentro de igreja. E quando estoura a bomba, uau! Sabe por quê? Porque esse tal não quis se arrepender quando estava sentado igual os senhores, ouvindo a palavra de Deus. Nós somos engodados pelas nossas próprias concupiscências. Todo mundo aqui tem uma tendência a alguma coisa. Todo mundo aqui, primeiro eu, depois de vocês, alguma coisa. Tem algo forte em você que faz você ir para um lado que Deus não quer. Todos. Tem alguém aqui traindo a sua esposa? Levanta a mão. Tem alguém aqui traindo o seu marido? Levanta a mão. Tem alguém aqui que assassinou, mandou assassinar alguém? Levanta a mão. Tem alguém aqui envolvido com roubo? Levanta a mão. Tem alguém aqui que é homossexual, está tendo relação lá no trabalho com algum amigo? Levanta a mão. Homossexual primeiro, levanta a mão. Levanta.
Tem alguma lésbica aqui? Levanta, está tendo relação com alguém? Tem alguém? Não? Levanta a mão. Ninguém? Tem alguém aqui que só vive de mentira, porque o diabo é o pai da mentira? Levanta a mão, por favor, levanta a mão. Ninguém? Então por que pregar a mensagem? Para que pregar a Bíblia então? Meus irmãos, ou se arrepende dos pecados para receber o perdão de Deus, ou o escândalo vai estourar em nossas vidas. Você sabe por que você está quietinho aí na presença de Deus? Um sapatinho, como fala aí o jovem, né? Porque você entendeu o propósito da caminhada cristã. Ainda existe cruz. Ainda existe cruz. A primeira cruz foi no Gólgota, mas ele ensinou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, todo dia pegue a sua cruz e siga-me, meu irmão. Ainda existe cruz. Só que agora é você, agora sou eu. Quem tem que sacrificar agora a carne sou eu e você, meu irmão. Eu digo, para finalizar essa mensagem, você sabe onde você peca? Eu sei onde eu peco. Você sabe o local exato, não, sem sombra de variação. Se é na língua, se é na mente, se é algum membro, algum lugar você peca. Algum lugar eu peco. Não adianta. Enquanto nós estivermos em vida, em carne, não adianta. Agora, no dia que você pecar ou na mente, ou na língua, ou algum órgão seu, algum membro seu, melhor dizendo, se for premeditado, é porque já está sentindo prazer em viver em pecado. Já até gosta já de viver assim. Aconteceu. Você fica contrito. Você fica mal, fica desesperado. Fica melancólico mesmo, fica triste. Você chora. É um bom sinal. É um bom sinal. Que isso, pastor? É um bom sinal que o Espírito Santo ainda está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, meu irmão. Porque no dia, meu irmão, que você pecar, que eu pecar, você sentir prazer, não sentir mais nada, meu irmão, aí duas coisas vão acontecer: ou se desvia aqui dentro, ou se desvia lá fora. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, luta contra o quê, pastor? Contra você mesmo. Luta. E no dia, para finalizar, no dia que você vacilar, errar o alvo, as ordens de Deus, existe um justo. Ele, justo, o justo juiz, aquele que não tem pecado, aquele que se fez homem, aquele que morreu no nosso lugar, Jesus, meu irmão, ele é poderoso para nos perdoar de todo pecado, e você continua a sua caminhada cristã. Agora, por favor, meus irmãos, primeiro para mim, aqui não é um clube social, aqui não é um lugar de teatro, por isso aqui não tem teatro, não tem dança, não tem nada disso, aqui não é local, aqui não é um cassino, como estão fazendo muitas igrejas cassino.
aqui não é uma discoteca. No meu tempo de discoteca, que eu ia para o Brasa Viva, Tiradentes, né? Era, nossa, a igreja entra, que é igual, eu fico lembrando, porque a nossa memória é assim, eu fico lembrando. Aqui não é show. Quando chegamos num lugar como esse, numa reunião dos salvos, dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, tem que haver salmos, tem que haver cânticos espirituais, tem que haver comunhão, tem que haver partir do pão, tem que ter a palavra fielmente sendo pregada, meu irmão, porque em uma tribuna sempre vai ser anunciada a vontade de Deus, acaba sendo um tribunal. Ou obedece, ou não obedece, ou crê, ou não crê, ou leva a sério, ou vai brincando. Quero dizer uma coisa, Ele não brincou em te salvar, Ele não brincou de entregar a vida para você, foi sério, sério. Por isso que eu levo Jesus a sério, a morte de cruz, a sério, a sério. Leve a sério essa morte. Não brinque com coisas sérias, não brinque com coisas sagradas, santas. Não brinque, meu irmão. Leve a sério, porque eu sei, e falo por mim, agora você fala por vocês. Ele morreu naquela cruz para me salvar, perdoou os meus pecados, pagou um alto preço, e não foi coisas corruptíveis como prata nem ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo sangue puro e carmesim, todo aquele sangue que saiu dele, que foi borrifado, jogado, foi para nos salvar. Esse foi o preço, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, meu irmão. Assim como João Batista mesmo apontou para ele e disse: esse é o Cordeiro de Deus. E esse sacrifício, para mim, valeu a pena. E tem uma coisa, hein? Eu vou fazer valer a pena, Senhor, o que o Senhor fez por mim naquela cruz. Aleluia. Ele não morreu à toa por mim, não, e nem morreu à toa por você. O Espírito Santo está agindo, trazendo pessoas à seriedade do que aconteceu no Gólgota. Você não precisa de ver filme de crucificação de Jesus, meu irmão. Você não precisa de ver filme de Mel Gibson. Nossa, que filme pesado, que filme forte foi aquilo. Aquilo não chega nem 1% que foi na realidade. Porque Isaías vai dizer